Deixa eu me alinhar aqui. Eu vou fazer um corte depois desse vídeo, deixar só esse conteúdo. Tá? Vamos começar de novo. Bom dia a todos que estão vendo essa videoaula. A disciplina é geoprocessamento e nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre os conceitos iniciais da disciplina, um pouco do histórico. E a primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar para vocês é que geoprocessamento é um ramo científico que, às vezes, provoca algumas confusões em suas terminologias. Então, é muito comum o geoprocessamento ser confundido com outras áreas das geotecnologias. Então, quando se pensa em geoprocessamento, geralmente vem à cabeça um conjunto de técnicas, né, de metodologias, mas, de fato, há uma relação entre essas metodologias, mas você consegue distinguir cada uma delas dentro do conceito maior, que seria o conceito das geotecnologias. Então, essa disciplina fala sobre uma das geotecnologias, que é o geoprocessamento. Então, é muito comum a gente ver relacionado o termo geoprocessamento ao termo geomática, certo? Ao termo geoinformática, ao termo engenharia da informação espacial, engenharia da geoinformação, e o termo mais comum, né, com essa partícula chamada GIS, certo? Geographic Information Science, ok? Então, o geoprocessamento, em uma tradução branda da Geographic Information System, é a ciência da informação geográfica, certo? Então, quando nós utilizamos essa tecnologia, né, a gente, de fato, utiliza ela para analisar as informações geográficas. E essa palavra geográfica, ela está ligada ao geoprocessamento porque essa informação ela não está solta no espaço, ela tem uma localização espacial. Quando você percebe que as informações, as coisas, os objetos, os elementos que formam o mundo, elas têm uma posição, e essa posição influencia nesse elemento, esse elemento influencia nos outros elementos por conta do seu posicionamento. Então, hoje em dia, a gente vê muitos falar sobre ciências dos dados. E os cientistas de dados, a cada dia, percebem que a informação, os dados, as informações, elas têm uma forte relação com a localização. Então, hoje, com os métodos de localização disponíveis ao alcance da mão, né, você consegue facilmente atrelar a informação que era coletada e que não tinha uma informação espacial com essa informação espacial. Então, alguns elementos, algumas palavrinhas também são muito comuns de serem relacionadas ao geoprocessamento. Então, eu vou colocar algumas aqui no chat e vou falar também, senão as pessoas não vão conseguir ver. Mas georreferenciamento, GPS, sensoriamento remoto, cartografia digital. Se vocês estiverem escutando o cara do gás falando, é porque eu estou em casa gravando essa aula. Então, essas palavras, georreferenciamento, GPS, sensoramento remoto, cartografia digital,
elas são sempre relacionadas à palavra geoprocessamento. E parece, né, e quando as pessoas falam, parece que geoprocessamento inclui todos esses elementos. Mas a gente tem pessoas que são especialistas só em georreferenciamento, tem pessoas que são especialistas só em sensoramento remoto, e tem pessoas que são especialistas só em cartografia. Então, são ramos muito complexos, né? E que o geoprocessamento, de fato, tem um relacionamento, mas o geoprocessamento não é o todo, certo? Não é o todo. Bom, eu entendo o todo como as geotecnologias. Então, geoprocessamento, georreferenciamento, os sistemas de navegação por satélite, né, o GNSS, o sensoramento remoto, orbital ou aéreo, né, com os drones, a cartografia digital, a topografia, são todos e fazem todos partes do conjunto das geotecnologias. Então, quase tudo que acontece em algum lugar. Saber o local onde algo acontece pode ser fundamental. E se for, considere usar o geoprocessamento. Então, se as suas informações, o que você está querendo analisar, a localização influencia, então é importante você pensar em usar o geoprocessamento para as suas análises. E olha como isso é muito caro para a geografia, né? A geografia, ela analisa os fenômenos que acontecem no espaço geográfico, né? Então, todos os fenômenos e os objetos analisados pela geografia, de fato, têm essa relação com o local, né? E essa relação do local com o global, do global com o local. Então, há uma localização que você tem que se atentar para ela. Então, geoprocessamento é uma ferramenta básica para todos os geógrafos. Você pode se especializar em geoprocessamento daqui a algum tempo, sei lá, daqui a uns 2, 3 semestres, mas independente da área que você atue dentro da geografia, se você gosta mais da geografia humana, ou da geografia física, ou geomorfologia, ou geografia urbana, dentro das ferramentas quantitativas disponíveis para um pesquisador, para um cientista, para um técnico, o geoprocessamento para a geografia, de fato, é essencial. Então, um geógrafo hoje, ele não pode terminar um curso de geografia sem saber sobre geoprocessamento, porque quando ele sair da universidade ou quando ele procurar por um estágio, ele vai ser solicitado, né? Na verdade, vai ser solicitado para ele que ele saiba de geoprocessamento, que ele saiba desse conjunto de geotecnologias. Então, você pode até gostar muito de geografia agrária, mas você tem que saber de geoprocessamento também. Você pode gostar muito de biogeografia, mas você também tem que saber sobre as geotecnologias, incluindo sensoramento remoto, e aí colocando todas, sensoramento remoto, cartografia digital. Você tem que saber todas elas. E esses métodos quantitativos são importantes, certo? São importantes. Grande parte do mundo atua com métodos quantitativos. Então, o geógrafo tem que saber de métodos quantitativos, assim como também tem que saber de métodos qualitativos, certo? Então, se você for um geógrafo que consegue entender bem os métodos qualitativos e quantitativos, ótimo, ótimo, ótimo. Então, voltando para o Longley, né, que é esse rapaz aqui, fazendo propaganda para ele, desse livro, é isso. Se o seu objeto de estudo, a sua área de estudo, seu local de estudo, o local, né, se ele tem influência espacial, né, se os elementos que compõem aquele espaço influenciam no seu objeto de estudo, né, a localização daqueles elementos, o posicionamento daqueles elementos, você tem que considerar utilizar o geoprocessamento. Então,
esse conceito aqui que eu fiz uma adaptação de Câmara 2002, né? Eu já fiz uns ajustes nele. Ajustes não, fiz uma adaptação. O principal objetivo do geoprocessamento é fornecer meios para que os analistas possam analisar as evoluções espaciais e temporais dos fenômenos geográficos e suas interrelações. Então, é para isso, né? Ou é um pouco sobre isso que serve, para que serve o geoprocessamento no curso de geografia. Tá? Então, é uma ferramenta de apoio para que nós, analistas, para que nós, os geógrafos, possamos analisar a dinâmica, a evolução, o comportamento, né, dos fenômenos, dos objetos que nós estudamos, certo? No espaço geográfico, né? E como esses objetos, esses fenômenos, esses elementos, eles se interconectam, né? Como eles interatuam uns sobre os outros. Então, pensando assim, um breve histórico, né, falando sobre o geoprocessamento, ele de fato teve um grande impulso, tá, com o advento dos computadores, né, com o processamento, né, com a microinformática. Mas o seu histórico começa um pouco antes. Né? Então, em 1950, já havia aplicações que eram tidas como geoprocessamento, né, como uma prévia do que seria os sistemas de informação geográfica que nós temos hoje. Em 1960, os primeiros SIGs surgiram, né, no governo, no inventário governamental de recursos naturais no Canadá. E aí percebam que dentro da geografia, principalmente, há uma forte relação entre geoprocessamento e os estudos ambientais, e é porque o geoprocessamento, de fato, foi muito utilizado dentro da área ambiental, mas não é só a área ambiental que precisa dessas tecnologias, dessa tecnologia. Então, na década de 60 do século passado, né, os primeiros sistemas de informação geográfica, os primeiros GIS, né, o SIG, eles necessitavam de uma mão de obra muito especializada. Então, você teria que saber muito de informática para poder utilizar esses programas, porque eram programas que eram feitos com linha de código, né? Então, não era algo visual, de você clicar no botãozinho e executar as funções. Eram softwares que precisavam de uma mão de obra muito qualificada, e não havia soluções comerciais. Então, você não chegava, ia na internet e achava um programa, né? Só era restrito a ações governamentais. Então, os grandes governos que desenvolviam tecnologias tinham esse tipo de programa. Em 1970, surge a expressão Geographic Information System. Essa expressão, ela fala sobre o sistema de informação geográfica, mas no início da aula a gente usou essa expressão para falar da ciência da informação geográfica, que vocês, se vocês perceberem, terminam com o mesmo S, né? Vou colocar aqui, GIS, né? Geographic Information System, Geographic Information Science. Então, Science. E a gente pode utilizar até de uma outra forma também. A gente pode utilizar assim, ó, Geographic Information Student. Então, quem estuda geoprocessamento, né, não deixa de ser um GIS, né? Eu sou um GIS. Então, Geographic Information System, Science and Student, certo? Você poderia utilizar das três formas. Para as três formas, né? Tanto para identificar o sistema de informação geográfica, o software, a ciência da informação geográfica, como o estudante de informação geográfica, que é a cara da geografia. Então, em 1970, depois desse parêntese, além dessa expressão, né, da Geographic Information System,
Também surgiu os primeiros CADs, que é o Computer Aided Design, né, que auxiliaram, né, uma tradução, né, auxiliam ao desenho, né, no computador. Então, os mapas eram, até esse momento, feitos à mão, né, e hoje em dia, raro são os casos de profissionais que ainda desenham mapas à mão. Mas foi o início dos primeiros CADs. E quem conhece algum programa CAD, né, talvez conheça esse programa aqui, o AutoCAD, certo? É um dos programas mais conhecidos sobre CAD. E também na década de 70 teve o lançamento do início, né, da série Landsat, né, com o lançamento do satélite Landsat 1, certo? E que ele hoje a gente já está no Landsat 8, certo? Então é um marco histórico para o geoprocessamento, porque você ia ter uma quantidade de informações de uma mesma área de forma repetitiva, né? Então, você dependia muito de informações derivadas de levantamentos aéreos. Então, agora você pode ter imagens de satélite de uma mesma área com uma resolução temporal de 30 dias. Então, de 30 em 30 dias, de 23 em 23 dias, você teria informação da mesma área. Desculpa. Em 1980, tem o avanço da microinformática, então a possibilidade de ter computadores menores, né, na casa das pessoas também influencia nesse processo de construção do geoprocessamento. Então, começou a ser estabelecido centros de estudos no mundo como um todo, e aqui no Brasil também foram estabelecidos centros de estudos. Nessa mesma década, foi lançado o ArcInfo, né? O ArcInfo é uma versão anterior e que por muito tempo acompanhou. Deixa eu escrever aqui. ArcView. Certo? O ArcInfo e o ArcView o ArcView era uma versão de visualização das informações geográficas e que antecedeu o na verdade, que sucedeu, desculpa, o ArcInfo, ou até, de certo modo, eles caminharam juntos por um tempo e deles surgiu o ArcGIS com as suas versões ArcMap, ArcToolbox, Arc e outros arcs aí. Bom, esse aqui é um mapa que tem no livro do Longley, né? Um recorte, né, geológico de Aberdeen, na Inglaterra. O primeiro exemplo conhecido de mapa produzido por computador. Então, esse foi o primeiro mapa que foi produzido diretamente no computador. Ainda continuando esse histórico, na década de 80, né, o GPS, como a gente conhece hoje, ele torna-se operacional. Então, essa possibilidade de você saber onde as informações estão localizadas de uma forma mais rápida, né, e com uma maior precisão, e com grande precisão, na verdade, foi disponível a partir da década de 80. Então, não iniciou nesse século o uso do GPS, já há muito tempo se usa GPS, mas não de forma comercial, como nós utilizamos hoje. O surgimento dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, né, os sistemas relacionais de gerenciamento de banco de dados, sistemas que estão atrelados aos bancos de dados de informação espacial. Então, até então, havia uma separação e que hoje essa separação é cada vez menor dessas informações não espaciais com as informações espaciais. Na década de 80 também tem um marco, né, aqui para o Brasil, que é o Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ, comandado pelo Xavier da Silva, né, o professor Xavier da Silva, que ainda é vivo ainda. Né? Na década de 80 também teve o lançamento de outros aplicativos
CAD, né, outros aplicativos CAD, como o MaxData, MaxCAD, e algo que é muito importante para o Brasil na construção do geoprocessamento, que é a divisão de processamento de imagens do INPE, certo? Lá eles construíram alguns softwares, né? Inclusive eles construíram o Spring, o TerraView, o TerraLib no INPE. Então, ainda aqui no Brasil, né, a Telebrás, né, criou um sistema automatizado de gerência de rede externa, né, o SAG, com o Visio e o Oracle, né, como banco de dados relacional. Na década de 90, ainda do século passado, teve o nascimento do consórcio da OpenGIS, né, e esse consórcio OpenGIS, além de estabelecer a interoperabilidade entre os programas, eles também possibilitaram a construção de novos programas de forma livre. Então, o GVSig, o QuantoGIS, o Spring e outros softwares livres, eles partiram dessa reunião, né, da OpenGIS Consortium. Imagens íconos, eu deixei essa marcação aqui das imagens íconos porque eles revolucionam o mercado com a resolução espacial das imagens. Então, você tinha imagens de 30 metros de resolução espacial, vocês vão entender isso um pouco melhor quando vocês estudarem sensoramento remoto, mas essas imagens íconos, eles passaram a ter imagens com resolução de 1 metro, né, e essa resolução trazia uma identificação maior dos objetos e uma espacialização maior dos objetos e dos fenômenos que aconteciam na superfície terrestre. Bom, o Spring ele é um software do INPE, né, construído pelo INPE, na década de 90, inicia esse processo de construção do software, mas ele existe até hoje e a gente utiliza ele até hoje. Já nesse século, né, iniciando nos anos 2000, o INPE também constrói, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também constrói o TerraView e o TerraLib. O TerraView, um aplicativo, e a TerraLib é uma linguagem para a construção de programas, de softwares de geoprocessamento. O INPE também começa a disponibilizar imagens de satélites gratuitas e é essencial essa disponibilização de imagens, porque se você não tiver informação, você não tem como fazer análises espaciais. Nesse período também, os servidores de mapas online, com o avanço da internet, da qualidade da internet, de transmissão de informação e transmissão de dados, e, é claro, de processamento, os servidores de mapas online ficaram disponíveis, então tem um grande avanço desses servidores de mapas, e aí a gente tem o I3GEL, que foi um marco para o Brasil também, no Ministério do Meio Ambiente, e ele foi replicado em outras instituições. O Google Earth, que nasceu em 2005, e também mudou o paradigma de distribuição de informação geográfica. Então, era comum você chegar numa lan house e ter pessoas acessando o Google Earth e navegando na internet, navegando na sua cidade, procurando os elementos que compunham a sua cidade. Bom, é nessa década também que softwares como o QuantoGIS, eles se estabelecem, né, e eles começam a, de fato, a competir, de fato, com softwares comerciais. Então, as ferramentas que tem no QuantoGIS hoje, ou desculpa, no QGIS, para os mais novos, né, no QGIS, são ferramentas que você consegue também no ArcGIS, e o ArcGIS também tem ferramentas que tem no QuantoGIS. Então, hoje o QuantoGIS tem um espaço grande no mercado e consegue fazer grande parte das coisas. É claro que tem funções específicas que só são feitas no ArcGIS e tem funções específicas que só foram feitas no QuantoGIS, que só foram construídas no QuantoGIS. Então, aí eles não vão conseguir realizar um no outro, né? Mas grande parte das funções de geoprocessamento, das técnicas de geoprocessamento, estão presentes nos dois softwares. Bom,
nessa década que passou, né, na década dos anos de 2010, né, teve um avanço dos mapeamentos colaborativos. Então, com a internet web 4.0, 2.0, acho que é 2.0, os mapeamentos colaborativos tiveram um avanço, né? Então, não é só você receber as informações cartográficas, mas também você construir essas informações cartográficas. Então, você consegue mapear essas informações e enviar para um servidor de mapas e outras pessoas validam as informações que vocês construíram. Essa tela mostra o projeto, né, o OpenStreetMap, que começou numa iniciativa de ciclistas, de fazer um mapeamento de rotas de ciclismo, e aí hoje em dia muito mais amplo. Então, ele envolve informações diversas sobre as cidades, sobre os estados, né, sobre o mundo, né? Então, tem informações do mundo inteiro. No caso dessa imagem, eu estou mostrando aí para vocês a Universidade Federal do Pará, onde a gente está agora assistindo a aula. E o início do Google Earth Engine, né? Esse programa, de fato, está mudando a forma de processamento de dados. E você vai ver um pouco esse vídeo aí. Então, esse videozinho que vocês viram fala um pouco sobre o Google, né? Google Earth Engine. Hoje eu acho que é o que tem de mais atual, assim. Ele em geoprocessamento, né? Porque ele disponibiliza, né, uma quantidade de dados, uma massiva quantidade de dados do planeta inteiro. Então, você não precisa ter um computador potente para utilizar o Google Earth Engine. Você não precisa ter um computador potente para fazer processamento de dados. Você só precisa entender a codificação, né, saber de programação, um pouco de programação, e para construir essas análises. E grande parte dessas análises já estão construídas e você é só fazer ajustes para a sua área de estudo. Então, o processamento ele é todo feito nos servidores da Google, né? Todos são feitos lá. Então, você não precisa ter um computador potente para fazer o processamento. Você faz o processamento na nuvem, né? Na nuvem. Bom, então, nesse final do século passado e esse início de século, há, de fato, uma popularização do geoprocessamento. E essa popularização
se deve ao fato de ter uma redução do preço de hardware e software. Então, a gente tem computadores mais baratos, softwares mais baratos e livres, né? Softwares gratuitos e livres. Nós temos informações livres, né, e gratuitas, né, de certa forma gratuita, em várias plataformas, né, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, na internet como um todo, você encontra informação sobre geoprocessamento, como utilizar os softwares, né? Há uma consciência também que a tomada de decisão tem uma dimensão geográfica, então essa popularização do geoprocessamento está relacionada a essa consciência, né, de que a localização espacial ela influencia de fato nos fenômenos, nos elementos, né, que acontecem na sociedade ou no ambiente. Então, os softwares que foram construídos, né, eles são mais fáceis de ser utilizados, né? Então, a interação do sistema de informação geográfica e o usuário está cada vez mais fácil. Então, não precisa você conhecer de tantos códigos para poder utilizar o QuantoGIS. Você só precisa entender o básico, assim, para você conseguir utilizar o programa. Mesmo a gente tendo que entender que é importante entender os conceitos relacionados ao geoprocessamento para você utilizar bem esse programa. Então, a disseminação de dados geográficos também influenciou nessa popularização. A gente tem muito mais informação sendo produzida, informação com essa localização espacial sendo produzida. Não são só as imagens de satélite, mas com a possibilidade de ter o GPS um sensor GPS se deslocando para todo momento, para todo local, a coleta de informação com essa característica espacial, ela é mais presente, a não ser que você desligue a função de GPS do seu celular. A disponibilidade de SIG pela internet, né? A gente cita o exemplo do Google Earth Engine como um sistema com a possibilidade de análise dessas informações espaciais, e aplicações de smartphone, né, que a gente acabou citando também um pouco sobre elas. Bom, e quais são as áreas que usam o geoprocessamento? Olha, tudo que a informação da localização influenciar no seu objeto, na sua área de estudo, então, em todas essas áreas você pode utilizar o geoprocessamento. Então, na saúde, usa o geoprocessamento? Sim, usa na saúde, por exemplo, na localização de novas clínicas ou hospitais, mas a gente poderia utilizar, a gente está vendo sendo utilizado na pandemia de Covid, no ponto de vista do estudo epidemiológico, né? Da epidemiologia, nos estudos epidemiológicos, para saber os locais onde há uma intensificação do número de casos de óbitos, para que você possa tomar atitudes que possam remediar aquele agravamento da doença em determinado local. Pode ser utilizado no transporte, reclassificação de rodovias, né? Saber qual a melhor rota para chegar até um determinado local, florestas, onde cortar, onde eu vou locar uma estrada e onde eu vou plantar novas árvores. Na agricultura, quais são as áreas que têm carência de nutrientes? Quais são as áreas que eu devo fertilizar? Então, as imagens de satélite, imagens produzidas por drones, são analisadas por técnicas de geoprocessamento, e essas técnicas de geoprocessamento te possibilitam identificar onde há carência de nutrientes e onde é necessário fazer uma fertilização para que a produção agrícola aumente, né? seja maior, tenha uma maior produtividade. No turismo, né, você utiliza o geoprocessamento tanto para distinção de rotas, mas para identificação de
de locais onde você quer visitar, né, locais interessantes para visitar, mas na gestão como um todo da atividade turística. O geomarketing, você pode utilizar, você deve utilizar no marketing as ferramentas de geoprocessamento para identificar os mercados consumidores de um determinado produto, onde você vai instalar uma determinada loja, por exemplo, por que eu tenho que instalar aquela loja próximo ou num determinado bairro, né? Por que explicaria essa localização? Então, você pode distinguir isso baseado na localização espacial das demais lojas de um determinado ramo. Por exemplo, eu quero instalar um supermercado, uma loja de supermercado, onde eu devo instalar no município de Belém. Eu posso pegar todos os supermercados que existem em Belém, pelo porte desses supermercados, e instalar numa região onde não tenha supermercados, né, onde não haja atendimento desses grandes supermercados, mas que tenha uma população que possa comprar os seus produtos. Então, isso seria uma possibilidade de aplicação do geomarketing. Eu coloquei aqui uma forma que se inclui também no transporte, né? Mas um aplicativo de estabelecimento de melhor caminho, um roteamento. Esse aplicativo, talvez, eu acredito que alguns de vocês possam conhecer, é o Moovit. Ele tem na Google Play, né, e na App Store. Aqui eu fiz um trajeto. Opa, acabei riscando aqui. Um trajeto entre a universidade, a faculdade, na verdade, o espaço do Mirante, onde eu estaria assistindo aula, até o Bosque Rodrigues Alves, né? Então, esse trajeto, a gente faria ele por ônibus, com ônibus, né? Então, quais os ônibus que a gente poderia pegar para fazer esse trajeto, né? Qual a parada que a gente tinha que se descer, na verdade, pegar o ônibus e depois descer. Então, esse aplicativo ele consegue fazer esse roteamento, fazer as trajetórias, esses pontinhos em branco são as paradas de ônibus, né, que você passa. E aí eles também estimam o tempo de viagem, né, e a hora que o ônibus vai passar aqui na parada, tudo estimativa, né? Então, esse daqui é uma ferramenta que você geoprocessamento, certo? Demarcação e manutenção de limites e trilhas em unidade de conservação seria uma possibilidade, mas há um grande leque de possibilidades na área ambiental, certo? Então, você pode trabalhar com vários estudos, né, na área ambiental, por exemplo, a vulnerabilidade ambiental de uma determinada paisagem. Você pode utilizar as ferramentas de geoprocessamento. Nesse caso aqui, a gente pode observar o deslocamento de um vulcão, né? Desculpa, não é um vulcão, é de um furacão do Katrina, em agosto de 2005, né? 28 de agosto de 2005, e estabelecer a rota de deslocamento, e a partir desse estabelecimento de rota e velocidade, a gente consegue tomar decisões para que as pessoas não corram risco de vida, né, na região. Influência da emissão de dióxido de carbono nas mudanças climáticas, mais um tema que você pode trabalhar com o geoprocessamento, a localização dessas emissões e qual a área que elas influenciam, né, na mudança, né, climática. Aqui, identificação de área com maior risco de deslizamento, onde estariam essas áreas, você também pode identificar com o geoprocessamento. Então, o geoprocessamento, de fato, é uma ferramenta que, se você pensar, se você quer atuar como geógrafo, é importante você ter essa ferramenta na sua malinha de ferramentas, né? É importante você ter esse conhecimento, né, sobre geoprocessamento, muito importante, porque o mercado de trabalho ele vai pedir isso de você. Então, se você se deparar com um engenheiro
ele vai falar assim, você é geógrafo, você trabalha com geoprocessamento. Se você se deparar com um biólogo, você é geógrafo, você trabalha com geoprocessamento. Tá? Eles identificam o geógrafo como um profissional que entende de geoprocessamento, que entende de cartografia, que entende de geoprocessamento. Então, é importante que você saia da universidade tendo esse conhecimento, certo? Que você desenvolva esse conhecimento dentro da universidade e que você saia dela tendo esse conhecimento. Então, não é que ele seja melhor do que os outros conhecimentos que você vai ter no curso, mas é uma ferramenta que você tem que ter. Né? Você pode até não saber muito de geografia agrária, ou de geografia urbana, ou de biogeografia, ou de geomorfologia, mas você tem que entender de geoprocessamento o básico. Né? Você tem que entender o básico de geoprocessamento, porque você vai ser, por experiência própria, você vai ser solicitado, né, a trabalhar com geoprocessamento, com sensoramento remoto, com GPS, com cartografia. Você vai ser solicitado. Então, eu coloquei aqui em tópicos, né, algo que está no livro também do Longley, né, sobre o geoprocessamento como um negócio. Né, e aí, vocês que vão ser profissionais autônomos daqui a um tempo, ou vão fazer um concurso público, né, vocês podem utilizar isso para ganhar dinheiro, de fato. Né? Então, vocês podem trabalhar no desenvolvimento de software ou de complementos, né? Na verdade, de aplicações específicas para um determinado tema. Você pode trabalhar com isso. Eu acho que esse item é o item que você teria que se desenvolver também do ponto de vista da programação, de saber uma linguagem de programação. Então, se alguém na turma sabe programar, ou tem essa aptidão, é uma área interessante que você pode se desenvolver na área de geoprocessamento. A coleta e o mapeamento de informação. Então, dentro do geoprocessamento, você tem essa possibilidade de coletar informações. Então, é uma possibilidade de trabalho real. Então, eu tenho vários amigos que trabalham com topografia, que fazem coletas de campo, ou trabalham com sensoramento remoto, que fazem mapeamentos utilizando as técnicas de sensoramento remoto. Então, é um mercado de trabalho que vocês podem atuar. Outros serviços, como consultoria, se você sabe muito sobre softwares, né, você pode trabalhar como consultor de uma empresa ou de uma equipe multidisciplinar na área de geoprocessamento. Você pode fazer a personalização de sistemas, você pode virar vendedor, né, de softwares de geoprocessamento, mas também de todos os equipamentos relacionados ao geoprocessamento. Então, você pode vender drones, porque você entende do conceito e você sabe como aquele equipamento pode ser utilizado. Então, você pode vender, você pode ser parte da assistência técnica desses equipamentos. Treinamento de software e de hardware, né? Você pode tanto fazer treinamento com o uso dos programas, né? Você pode dar aula, assim como eu estou dando aula aqui para vocês, mas vocês podem também dar aula como bacharel ou como licenciado, né? Vocês poderiam dar aula de geoprocessamento. E também a indústria editorial, né? Então, vocês podem produzir livros, periódicos, sites, blogs. Vocês vão... Nesse mundo tem muita gente fazendo isso, né? Por sinal, mas não quer dizer que não tenha ainda espaço para outros profissionais atuarem nessa área. Até porque novos profissionais chegam, mas profissionais mais antigos saem do mercado. Então, sempre é necessário ter essa renovação desses profissionais e mentes novas, com novas ideias e novos formatos para divulgar essa informação. Então, são várias possibilidades, certo, pessoal? O que tem que ficar bem claro para vocês, né, é que o geógrafo ele tem a possibilidade de atuar em todas essas áreas, certo? Em todas essas áreas. Entretanto, não é exclusividade do geógrafo, certo? Não é exclusividade do geógrafo. Então, se não é exclusividade,
outras áreas atuam, né, outros técnicos, né, outros profissionais atuam nessa área. Então, tem gente da informática, né, que atua nessa área, tem engenheiros, tem agrônomos, tem arquitetos, tem oceanógrafos, todos têm essa possibilidade, tem biólogos, né? Mas por conta do processo histórico de construção do profissional, do geógrafo, de como ele chegou até aqui, o geógrafo ele é muito reconhecido por isso. E também é muito reconhecido por isso porque tem várias disciplinas no curso que dão essa qualificação para ele, certo? Então, você tem a disciplina de cartografia, de geoprocessamento, de sensoramento remoto, você tem uma outra disciplina de cartografia temática, você tem, a gente pensa em ter a disciplina de topografia, uma disciplina de aerofotogrametria. Então, todas essas disciplinas te dão essa habilidade de trabalhar com o geoprocessamento. E o mais importante é que o curso de geografia, ele não te dá só as informações técnicas, ele não te dá só esse arcabouço técnico, né, de, você aperta nesse botão, nesse botão, nesse botão. Ele também te dá os conceitos, a teoria, porque não adianta nada você saber usar muito bem o software se você não tem os conceitos para a análise dessas informações. Então, o curso de geografia, ele é um curso amplo que te dá essa possibilidade de ver o todo da informação. Não só construir a informação, mas ver o todo, de ser o analista como um todo. Não só de fazer os cálculos e entregar para alguém analisar os cálculos, mas fazer os cálculos e olhar para os cálculos e entender esses cálculos e a partir desses cálculos você tomar decisões, certo? Então, é um grande mercado, vários profissionais estatísticos estão trabalhando nessa área, engenheiros cartógrafos atuam nessa área, mas tem um espaço não, o geógrafo ele pode sim ter espaço nesse mercado, tem espaço nesse mercado, ok?